Voltamos ao Café com Notícia e nesse bloco vamos dar continuidade à nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa. Durante a semana estamos já concluindo, mas já se encontra em nosso estúdio a pré-candidata Rama Dantas, ela que vai ser pré-candidata a João Pessoa pelo PSTU. E quero reafirmar aos nossos queridos telespectadores que as 8 perguntas que farei agora a Rama Dantas foram as mesmas que foram feitas a todos os pré-candidatos, por questão de imparcialidade e democracia, para que ninguém possa ter privilégios do que outros. Então, essa é a nossa transparência e imparcialidade, porque é assim que a TV Marche faz. Bom dia, Rama, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Gostaria de dar um bom dia especial a todos aqueles trabalhadores que hoje, né, se encontram se dirigindo para o seu local de trabalho, né, que está já no seu local de trabalho. Afinal, a nossa candidatura é uma candidatura que quer dialogar exatamente com esse setor. Parabéns, parabéns. E assim, vocês que fazem parte desses partidos que, entre aspas, com todo respeito, são vistos como nanicos no Brasil, são guerreiros porque vocês defendem, de fato, uma bandeira e mantêm essa essência, o que eu admiro. Isso é uma particularidade minha como cidadão, quando o político ou partido político defende a sua essência sempre. Não desvirtua do caminho, né? Mas, Rama, a primeira pergunta entre 8, temos aí 50 minutos para ser perguntados, seria o seguinte: por que ser prefeita de João Pessoa? Primeiro, a gente não tem um projeto só para João Pessoa, né? A gente tem um projeto para transformar a vida do povo pobre, dos trabalhadores, da classe trabalhadora. A gente não acredita que é possível melhorar dentro desse sistema capitalista. Então, a gente tem uma proposta para a cidade de João Pessoa, né, de construir uma alternativa socialista e revolucionária, né, a partir da construção, né, de um programa, né, para a cidade de João Pessoa que inverta a lógica desse sistema, né, que é um sistema onde você pode ver que os últimos prefeitos governaram, né, para os grandes empresários, governaram para as grandes empreiteiras, e a gente quer exatamente inverter essa lógica e entregar nas mãos dos trabalhadores, né, os destinos da sociedade. Ou seja, a gente quer construir um projeto para João Pessoa pautado em conselhos populares, onde o povo, a classe trabalhadora, diga o que é que a prefeitura, o que é que a Câmara Municipal tem que fazer na cidade de João Pessoa. Então, é por isso que nós somos candidatos nesse período. A gente tem um projeto de transformação dessa sociedade. Muito bem. A segunda rama é o seguinte: quais são as primeiras intervenções do governo a partir do dia 1º de janeiro de 2021? Primeiro, entender que, para se garantir a vida na nossa cidade, a gente precisa, efetivamente, que os serviços eles sejam estatizados, os principais serviços que garantem a vida, né? A gente precisa que tenha educação, saúde e transporte para todos de qualidade. E só acabando com o monopólio das empresas, por exemplo, de transporte, e entregando aos trabalhadores e à comunidade e à população o controle dessas empresas, só estatizando a saúde, né, acabando com o enriquecimento de poucos, em detrimento da saúde, em detrimento das condições de saúde do povo, é que a gente vai ter, efetivamente, saúde de qualidade para todos. Então, imediatamente a gente vai ter que fazer isso, estatizar a saúde, né, acabar com a farra das escolas privadas, estatizar a educação e o sistema de transporte. Imediatamente. Além disso, construir um grande plano de obras públicas que garanta, né, que o povo tenha uma moradia digna, gerando também emprego e renda na nossa cidade. Pois bem. A terceira rama é o seguinte: o município de João Pessoa tem uma grande riqueza natural. Existe algum projeto para fomentar o turismo local e, com isso, gerar emprego e renda? Primeiro, a gente tem a nossa cidade é extremamente privilegiada, né? Temos praias belíssimas, temos parques belíssimos. A gente não pode transformar isso no enriquecimento de poucos, como tem acontecido, né? A gente tem que
explorar essa capacidade da nossa cidade de forma que não só, né, a elite, não só quem tem dinheiro possa usufruir. A gente quer que também a classe trabalhadora tenha acesso a isso. E só ela tendo o controle desse turismo pode permitir que não só, né, os trabalhadores tenham acesso, mas o povo em geral. Né? Nós temos uma massa grande de desempregado que também precisa de lazer. Né? Então, a gente precisa entregar esses aparatos de turismo a quem realmente, né, ele é de direito, a quem realmente produz a riqueza nesse país. Então, esse projeto de turismo que se desenvolve hoje em João Pessoa, ele vislumbra só aqueles que têm dinheiro. Se você for por exemplo, para um ou outro espaço da cidade, você vê que não tem urbanização na periferia, você não tem espaço de lazer, né, você não tem um parque organizado. Né? Então, a gente precisa que o turismo também seja permitido também para quem, né, os espaços hoje que é explorado, para quem também mora na nossa cidade. Muito bem. A quarta pergunta, Rama, é o seguinte. Na questão da infraestrutura, quem conhece João Pessoa sabe que mesmo tendo nos últimos anos um grande avanço em diversas áreas, como mobilidade urbana, um grande número de ruas calçadas e asfaltadas, além de outras intervenções, mesmo assim, sabemos que sempre tem muito a fazer. Quais seriam as suas primeiras prioridades na infraestrutura de João Pessoa? Primeiro, dizer que não teve muito avanço na mobilidade. Eu sou pessoense, nasci em João Pessoa, certo? Não teve, no último período, não teve avanço na mobilidade. O que a gente tem, na verdade, são ônibus com preços caríssimos da classe trabalhadora, né? Para ir ao trabalho tem recorrido a outras formas, como bicicleta, até caminhando, porque não tem condições no seu orçamento de pagar, né, o transporte público. Então, não existe isso, isso é uma falácia. Ou seja, você tem, por exemplo, comunidades na periferia que esperam um ônibus, né, mais de 1 hora e ainda vem nesse ônibus superlotado. E agora, nesse momento de pandemia, é que isso tem se agravado. Né? Então, a gente precisa que essa mobilidade urbana ela seja planejada e construída a partir de uma ótica exatamente dessa proposta que a gente tem para João Pessoa, que inverta isso, ou seja, você tem uma prioridade de desenvolver mobilidade nos bairros onde você tem um poder aquisitivo melhor, e os bairros da periferia são relegados a ônibus mais velhos, a poucos ônibus quando tem, né? Pois bem. A quinta pergunta é o seguinte. Na área da saúde, existe algum projeto de melhoria ou continuidade para ampliação e investimento no município? Por exemplo, manutenção dos hospitais que foram abertos e reabertos, dos novos leitos instalados para o tratamento do Covid? Aqui em João Pessoa, e aí eu respeito a sua visão, e a senhora tem toda a razão no que fala, porque cada candidato tem a sua visão e de forma democrática nós respeitamos, mas não sei se a senhora vai concordar, nessa pandemia houve hospitais abertos e reabertos pelo governo do Estado, pela Prefeitura de João Pessoa, e a pergunta seria o seguinte, muitos visam isso como gasto, né? E outros não. Eu, particularmente, acho que é uma manutenção, quanto mais leitos, hospitais serem ofertados à sociedade num todo, João Pessoa, Paraíba e Brasil, mais a sociedade estará assistida no tocante da saúde. E queria saber da senhora se, caso sendo eleita, a senhora pretende manter esses hospitais abertos, abrir outros mais, ou acha que isso não vale a pena, é gasto e por aí vai. Assim como eu coloquei no início, a gente defende exatamente a estatização do sistema de saúde, né? Que saúde pública para todos, de qualidade. Né? Então, quando a gente acabar com essa farra dos empresários de saúde, a gente começa a vislumbrar uma melhor qualidade na educação. Segundo, na verdade, o sistema de saúde no município, não só no município, mas no Estado, ele já vem num processo de muita precarização. Os governos, os prefeitos e os governadores que aí passaram não tiveram nenhuma preocupação. A gente, inclusive, vê escândalos, né, no nosso Estado de desvio de muita verba da saúde para outras coisas que a gente não sabe ainda, né? Está aí em curso a investigação.
né? A gente viu, por exemplo, o Hospital do Trauminha, né, sendo interditado e agora reabre, né? E a precarização, ou seja, a prioridade da saúde nunca foi um projeto ou uma política dos prefeitos que aí passaram, né? Eu trabalho a 100 metros do Trauminha, na escola, e o grau de precarização daquele aparato é muito grande. Ou seja, não é hoje por conta do Covid, não existe uma atenção para os equipamentos de saúde, ou seja, as UPAs são extremamente precarizadas, né? Um tempo atrás eu fui à UPA do Valentina, né? E assim, você tem uma UPA que foi inaugurada, o prédio bonito, mas não tem manutenção, né? E não tem profissionais, né? Não se faz o concurso público, se precariza, ou seja, contratando prestadores de serviço, contratando pessoas terceirizadas, e não se tem prioridade, né? Os últimos prefeitos que passaram por aí, o último, né? Ele não tem isso, isso demonstrou. Com a Covid, o que aconteceu? Um sistema de saúde que já estava, né, num processo de estrangulamento, né, de esgotamento, ou seja, antes disso, a gente já tinha um estudo de um déficit de leitos em hospitais gigantesco na cidade de João Pessoa, né? Os que foram criados não é suficiente, né? Você teve hospitais criados que já foram desativados, e o que a Prefeitura de João Pessoa investiu foi muito pouco, reabriu apenas, né, um hospital, né, com uma quantidade muito pouca de leitos, né, que devem ser mantidos e ser ampliados. Então, não existe essa prioridade. E a gente exatamente quer que saúde seja prioridade. A vida é prioridade. Garantir saúde, garantir educação, garantir moradia digna na nossa cidade, a quantidade de pessoas que vivem com comunidades subhumanas, na cidade de João Pessoa é gigantesca. E os prefeitos que aí passaram nunca se preocuparam com isso. Se preocupam em trocar calçadinha de epitácio, mas não se preocupam em urbanizar, por exemplo, as Mangabeira. Mangabeira é uma comunidade em torno que tem de ocupações urbanas, pessoas vivendo em condições subhumanas, é gigantesco. Quando foi que o prefeito que aí está, ou que, né, estava aí antes dele, fez... Qual foi a intervenção nessas comunidades? Mas trocar calçadinha para, né, fazer obras em locais que... são locais que estão sendo oferecidos para a classe mais abastada financeiramente, esses prefeitos fizeram, ou seja, governo exatamente para quem tem dinheiro na nossa cidade, para quem mais e mais acumula riqueza em detrimento dos trabalhadores da cidade de João Pessoa. Então, o nosso projeto é exatamente isso, é estatizar o sistema de saúde para garantir saúde de qualidade para todos em João Pessoa. Dizendo isso, Ramba, eu acredito que você, claro, quer ser uma defensora nata, como eu sou, do SUS. Né? Sim. A importância do SUS para o nosso país, e aí, infelizmente... E mostrou neste momento infelizmente, de pandemia, teve que vir a quem deu pandemia, resposta, né? Para aqueles que, pasme, um dia falou em acabar com o SUS, inclusive privatizar a saúde. Né? Quer dizer, se o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, nem pega aí país europeu, norte-americano, primeiro mundo não tem um sistema. O que o SUS precisa é cada vez mais ser mais investido, ser mais aprimorado, melhorado, porque o mundo viu que com o SUS, e aí pega a sua fala, que todos nós, seja da classe AA, que pagamos tributos, temos direito à saúde pública. Exatamente. Né? E aí o camarada vem com um discurso de acabar, quando ele vem é porque ele tem um baita de um plano de saúde, né? E é bem abastado. É muito fácil, né? Você paga um plano de saúde, tem direito a tudo e quer acabar. Abastado, tem tudo do bom e do melhor. Dizer, vamos acabar, não pensa no semelhante, não pensa no próximo. Eu acho que o mundo nunca precisou tanto de uma palavra chamada empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Eu acho que os políticos, daqui para frente, precisam ter mais empatia e fazer mais gestão humanizada. Aí sim, talvez possa ter pelo menos um pouco mais ou melhor atenção básica ao cidadão. Rama, a sexta pergunta é o seguinte: na área da educação, existe algum projeto de melhoria ou continuidade para ampliação de investimento no município?
Né, essa área, assim, eu falo com muita tranquilidade, eu sou professora, né, sou trabalhadora do sistema de educação do município de João Pessoa, sou funcionária da Prefeitura de João Pessoa, né, e falo com muita tranquilidade e com muita propriedade, porque eu vivo essa realidade do grau de precarização das nossas escolas, né, da falta de um projeto pedagógico no interior das nossas escolas nos outros anos, por parte da Prefeitura de João Pessoa. Né? Não tem um projeto pedagógico. Né? O que se faz de bom são exatamente as escolas e os profissionais que são muito capacitados e conseguem, né, sobreviver nessa roda. Mas nós temos escolas que não têm banheiro adequado, às vezes não tem nenhuma pia para lavar as mãos. Muitas das nossas escolas, e eu estou falando isso para a gente entrar num ponto interessante, que é a questão dessa discussão do retorno no processo de pandemia das escolas, muitas escolas, os alunos não têm refeitório. Por exemplo, a escola que eu trabalho, o aluno vai, pega seu pratinho e senta no chão. Então, como é que se a gente discute educação de qualidade no município de João Pessoa, vai para a TV dizer que tem educação de qualidade, né, que construiu todo um projeto de educação de qualidade no município de João Pessoa, então essa pessoa nunca foi numa escola, né, pública, eu até convido para ir nas escolas de Mangabeira, que eu conheço muito bem, porque ventiladores que não funcionam, salas superlotadas, quente, professores passando mal por causa do calor, a gente vai entrar no verão agora. Né? Então, as condições são já eram extremamente precárias. Certo? E nesse processo de pandemia, foi exatamente esses profissionais que foram mais sacrificados, foram obrigados a ir trabalhar, certo? Em casa, né? Tendo que desenvolver a função de manter a casa, de cuidar dos filhos, de orientar os filhos e ainda ter que se virar para dar aula online. Né? Ter que comprar equipamento que não tinha antes, ter que pagar sua internet um pouquinho melhor, porque não tinha antes. E qual foi o socorro da atual administração? Nenhuma. Se vira, professor, você tem que dar aula. E ainda tem essa discussão do retorno. É inadmissível, uma política genocida, o retorno das aulas sem vacina, sem o fim dessa pandemia. Eu estava no início do programa, Rama, eu inicio todo o programa, Café com Notícia, o primeiro bloco, debatendo sobre, fazendo uma leitura e uma explanação das capas, das manchetes dos jornais mais comentados do país, como o Estadão, Folha de São Paulo, e a manchete do Folha dizia o seguinte, que o país ainda não está preparado para o retorno às aulas. E eu estava nessa defesa, porque, veja bem, estamos falando aí de um problema de sanidade, sanitário. Sanitário, porque nossas escolas já viviam um problema grande. Se antes não conseguiam organizar de forma protocolo e deixar nos padrões sanitários que a vigilância e os demais órgãos competentes exigem, imagina agora que o risco é maior. Né? Então, eu estava dizendo o seguinte, sabemos da dificuldade dos alunos, principalmente da rede pública, porque às vezes não tem um celular, não tem internet para ter a aula, mas se já estamos terminando um ano, o que adianta voltar para 2 meses e meio, porque metade de dezembro acaba, para colocar em risco uma possível segunda onda que ninguém quer. Pois é, e a irresponsabilidade da atual gestão com relação ao trato com esses alunos que não tiveram acesso. Então, você vê como equipamentos das universidades que estão voltando, mas distribuíram, né, kits de internet. Né? A Prefeitura de João Pessoa nunca se preocupou. Quem não tiver condições de pagar, não teve acesso, mesmo a esse ensino precário, remoto, né, que a gente teve nesse período. Foi um total descaso da Secretaria da Educação com aqueles que mais precisam dos aparatos de educação do Estado. Descaso. E aí vem secretária, a atual secretária, dizer que está promovendo educação remota. Isso é uma falácia. A quantidade de acesso a esse ensino remoto no município de João Pessoa é muito pouco. As pessoas não têm dinheiro para botar bônus no celular, as pessoas não têm dinheiro para comer. Né? Nessa crise da pandemia, então fica esses candidatos aí colocando, né, de que ofereceu, o que está oferecendo, ensino remoto. Tira uma dúvida, né? Está sendo pela TV Câmara,
Está sendo alguns pela TV Câmara, mas a maioria Porque é através do WhatsApp, né? Ou, né, usam um aplicativo do Google, que é o Google Class, né, que a Prefeitura de João Pessoa não teve nem a dignidade de comprar. Está usando gratuito, né, os professores se organizam e usam. A Prefeitura não tem também uma TV, né, própria? Não, tem. TV Cidade, né? É, TV Cidade. Que Ele não está usando também não, a TV Cidade não. Está usando da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Aí eu pergunto, para aquele aluno que não tem TV a cabo, porque quem tem TV a cabo tem a TV Câmara, isso. Ele consegue pelo quê? Pelo celular, Não, meu querido. Não consegue? Não consegue. Quer dizer, se eu tiver um celular e não tenho condições de pagar uma TV, eu não consigo... Não, a TV acho que é esse canal aberto. Aberto, né? Então deve ter acesso via celular. Mas assim, é uma coisa que não é muito pouco direcionado o caso das aulas pela TV. Não tem um planejamento daquele programa, né, do currículo do ano. Isso está sendo feito pelos professores através do WhatsApp e através do Google Class. As experiências que a gente tem. O socorro aos professores nesse período foi zero. Né? Então, muitos adoecendo, porque a carga de trabalho aumentou. Você tem que ir para um ambiente de trabalho que você não tinha a formação. Né? E aí, com a saída, né, para a educação no município de João Pessoa, estatizar, né, mais verbas. A gente teve agora a aprovação do Fundeb, né, mas, infelizmente, a gente teve uma vitória grande, que foi o fundo permanente, mas continua o mesmo recurso. A gente não tem um aumento dos recursos sobre o Fundeb, para a educação. Sobre o Fundeb, você como uma professora, você achou que esse novo Fundeb, ele melhorou ou a mesma coisa? Ele melhorou no sentido que a gente vai ter um fundo permanente, né? Mas, assim, não melhora a qualidade da área de ensino nas escolas. Por quê? Porque não tem um aumento de verba. A gente, não só o partido, mas os movimentos, os sindicatos, sempre teve uma política de 10% do PIB para a educação, né? E hoje a verba destinada para a educação não garante a educação de qualidade. A gente precisa de um aumento dessas verbas e que cheguem, né, às nossas escolas, porque muitas delas não chegam, né? A gente tem casos de superfaturamento e que ficam aí rolando, e a CGU denuncia e não vai para frente, inclusive no município. Quer dizer, se chegasse de forma integral, o que é destinado já não dava? Já não era suficiente. Até porque nós defendemos uma educação pública de qualidade para todos, ou seja, o fim das escolas particulares que enriquecem pouco, em detrimento de um elemento que é garantir a vida, ou seja, a educação é permitir a vida, ou seja, se você não tem saúde, se você não tem educação, moradia digna, transporte digno, são elementos que garantem a vida. E nesse momento de pandemia, mais ainda, a gente precisa desses aparatos do Estado que socorram a população, né, e que permitam que essa educação seja educação voltada para todos. E, principalmente, que essa educação seja gerida por aqueles que precisam, ou seja, que as escolas sejam geridas pela comunidade. Uma coisa que esse prefeito que aí está, né, nos caçou, né, entrou na justiça e caçou o direito a eleger os gestores da cidade, das escolas da cidade. Um direito que nós tínhamos há mais de 20 anos. E hoje é como? E hoje é indicação. Né? Hoje são cargos de gestores na cidade, são cargos indicados pela prefeita e viraram cabos eleitorais, né? De passagem, os eventos que estão acontecendo aí pela cidade. Ou seja, acabou com a gestão democrática das escolas do município de João Pessoa, isso é um legado de Luciano Cartacho, certo? Acabou com a democracia interna que a comunidade elegia os gestores, né? E transformou em cargos comissionados, ou seja, em futuros cabos eleitorais, porque também, se não tiver ali do lado, perde seu cargo, né? Isso é público e notório. Então, o legado é o fim da democracia, né? Que já não era tanto no interior das escolas. Esse é o legado. O legado é abandonar os professores nesse momento de pandemia, sem dar assistência alguma.
inclusive financeira. Os professores perderam um padrão de vida que tinha antes, que já não era nenhum, porque tiveram que aumentar a sua internet, ou até adquirir, porque muitos deles tinham dados móveis, tiveram que comprar equipamentos, porque não tinham um computador, usava só o celular e precisa do computador, né? E a exigência é grande, se não fizer, não recebe salário no final do mês, se não fizer, não recebe uma bonificação que tem no final do ano, é só exigência, exigência. E a gente quer inverter essa lógica, certo? Quer governar para os trabalhadores e que eles administrem o sistema de educação no município de João Pessoa, né? Uma alternativa revolucionária, socialista, para permitir educação de qualidade para todos, acabando com essa história que a educação no município de João Pessoa, no mundo, ela é um motivo de enriquecimento. Uma coisa que eu digo aos meus colegas é que a educação no ensino remoto ela deixou de ser gratuita, né, na educação, porque só quem tem acesso é quem tem dinheiro para colocar créditos no celular ou para botar um Wi-Fi em casa. Então, ela deixou de ser gratuita, certo? A prefeitura não teve nenhuma iniciativa de distribuir para os estudantes crédito de celular ou equipamentos, né? Então, e aí vem para a TV dizer que dá educação de qualidade, que está fazendo ensino remoto de qualidade. É uma falácia. Não governa para os trabalhadores, não governa para a classe dos trabalhadores, governa, sabe para quê? Para os banqueiros, para os ricos, né? Para a classe que tem dinheiro nesse município. Pois bem, vamos aqui para a 7ª pergunta. E na área da segurança. Existe algum projeto de melhoria ou continuidade para ampliação em investimento no município? Vou dar, por exemplo, aqui, dentre outros, fortalecimento da Guarda Municipal, tendo o poder de polícia para auxiliar os policiais no combate ao crime organizado, já como existe em outros estados. E aí eu dou exemplo, Rama, é o seguinte, nesse século XXI, e acho que de 10 anos para cá, em vários municípios, metrópoles mesmo, e aí eu dou o exemplo de São Paulo, Sul e Sudeste, a Guarda Municipal ela deixou de ser uma guarda de patrimônio, de guardar patrimônio. A Guarda Municipal hoje ela tem um poder de polícia, ela se torna em vários estados, municípios, ela se torna um braço direito, um braço esquerdo da Polícia Militar e da Polícia Civil, no combate ao crime organizado, mas para isso tem que dar qualidade, tem que dar ferramenta, tem que dar instrumento, tem que dar armamento, tem que dar qualidade, aparelhar para que isso aconteça. Eu não sei se aqui em João Pessoa a Guarda Municipal já está nesse estágio. É tanto que vários municípios ela não chama mais Guarda Municipal, chama Polícia Civil Metropolitana, Polícia Metropolitana, Guarda Metropolitana e tal. Não muda as nomenclaturas de região para região. E aí eu queria saber da sua pessoa se você tem algum incentivo para a Guarda Municipal, se pretende fazer essa guarda se tornar, porque aí sim, mesmo que a segurança ainda é algo de ordem do Estado mesmo, o governo do Estado e também federal, e o município é mais um tocante de estrutural, infraestrutura, luz, energia, trocar tal, também que ajuda muito, mas eu queria saber da sua opinião se você tende a valorizar nesse aspecto e fazer uma guarda mais, vamos dizer assim, respeitada, né? Mais respeitada e mais forte para combater também a criminalidade. Não, discutir violência no nosso município é uma coisa urgente, né? Nós estamos num um índice de violência, de furtos, e principalmente de agressão às mulheres nesse último período, principalmente na pandemia, é gigantesco, né? E aí a gente discute segurança, discute a questão da violência numa perspectiva mais de construir mecanismos para que ela não aconteça, né? Então, trabalhar não só a Guarda Municipal, mas os outros equipamentos da Prefeitura nessa perspectiva para que não aconteça violência. Então, a gente precisa de uma Guarda Municipal, né, que tenha condições, que seja, né, mais humanizada, porque as ações da Guarda Municipal no outro período no município de João Pessoa é extremamente não aceitáveis, né?
né, espancar Claro. moradores. Mas acho que você entendeu a minha explanação. É mais tipo, combater quando for necessário. Isso. Não por ter que bater, não. Isso. Até eu sou contra desses bombados que vão ali para os camelôs e fazem aquilo. Acho que o diálogo, a diplomacia ainda é o melhor caminho. No grau da formação da guarda, ela tem que ter um olhar humano, né? Isso. Então, é claro que isso é uma política não dos trabalhadores da guarda, é uma política da gestão, né? Se você tem uma gestão que trata a guarda municipal de forma que ela seja que trabalhe na função preventiva da violência e não como um agente do Estado para reprimir trabalhadores, certo? Então, você vai ter um resultado muito mais eficiente com relação ao trato, né, com a violência, com a redução dos índices. Então, a gente precisa da Guarda Municipal que seja exatamente, que trabalhe nesse processo de prevenção, né? Não adianta transformar em poder de polícia para prender e continuar com a postura de gestão de uma guarda que tenha uma ação truculenta, de agir só nos casos de já a violência acontecendo. Precisa ter uma política que ela faça todo um processo de construção de uma política para que essa ação não aconteça, né? Então, a gente precisa construir exatamente nesse sentido, né? Tem algumas ações que a gente até construiu nas escolas com a Guarda Municipal, de prevenção, né, de circular nas escolas, ou seja, que são positivas. Inclusive para dar garantia aos professores que hoje que são da positivas, rede pública, não são ações agressivas, como a gente tem visto. Educativas, né? Educativas, é isso que previne. Ou seja, se passa ali na escola, ou seja, já é uma ação, já conversa com outras, uma ação preventiva. Até a professora precisa dessa segurança, que hoje ser professora, a senhora sabe muito bem, ser professor, seja na pública, municipal, estadual, hoje, em qualquer estado, eu posso até dizer que deveria ter direito, não sei se tem, um adicional de periculosidade, porque é risco de vida. Na verdade, não é. A gente tem uma juventude aí abandonada, né? Uma juventude jogada para a marginalidade, sem políticas públicas para essa juventude, e que a política pública é mandar o bombado lá bater ou o policial prender. Ou seja, é uma juventude que está sendo jogada, ou seja, não tem alternativa. Não tem política de moradia, mora em condições subhumanas, não tem política educacional que garanta a escola de qualidade, que ele fique lá o dia todo, ou seja, não tem uma política de saúde que permita que esses estudantes que tenham, por exemplo, acesso a drogas seja tratado não como marginal, mas seja tratado como paciente, certo? Então, a gente acha assim, por exemplo, a questão das drogas ela deve ser tratada como problema de saúde pública, não problema de segurança. A nossa juventude está relegada a ela mesma, ela se vira, ou seja, não tem nenhum aparato, né, do Estado, as famílias não têm condições, e aí a ação do governo é repressiva, é de bater nos jovens, é espancar os jovens. Então, a gente precisa de uma guarda municipal, de uma ação que venha no campo da prevenção, de tratar nossos adolescentes, certo? De forma digna. Eles vão para o mundo do crime, eles vão, né, para a questão das drogas, porque eles não têm alternativa de lazer na comunidade, eles não têm escola de qualidade, a família super desestruturadas, porque, mais ainda agora, nesse momento de pandemia, porque não tem condições de manter a sua família, não tem trabalho. Então, você, na situação de professora, quando a gente encontra um aluno nessa situação que você colocou, a minha visão não é de pedir ajuda para mim, é pedir ajuda para esses adolescentes, né? Que a gente não tem política pública para esses adolescentes, né, que estão aí. Né? A senhora já se deparou com uma situação assim de um adolescente, um menor infrator, Sim. Não sei como é que posso chamar, na sala de aula, não deixar a senhora dar aula por questão de baderna. Sim. Não precisa nem ser menor infrator, não. A gente tem e aí a gente tem que aprender a contornar. Acho que o professor
tem muito esse papel e consegue muito fazer isso. Dá para fazer, não dá para trabalhar, não precisa. Né, caso já quando você tem a sensibilidade... Já teve uma ameaça de morte assim? Não. Não, né? Quando você tem a sensibilidade de entender que aquele comportamento não é para lhe afrontar, né, mas é uma escape daquele adolescente, você consegue contornar situações. É claro que tem situações mais agressivas, né? Então tem situações mais absurdas que os professores realmente precisam, né, de ajuda dos aparatos de segurança. Até hoje, né, nós professores, principalmente da periferia, né, da Grande João Pessoa, muitos deles passam por situações bem difíceis, né? Mas a gente precisa entender que esses jovens é que precisam de muito socorro e que não está chegando para eles, né, de saúde, de educação, de moradia, de oportunidade de emprego, né? Na verdade, eles sofrem muita violência por parte da sociedade e aí dentro da sala de aula ele, né, se expressa dessa forma. Mas a maioria dos professores já tem uma certa, né, formação para lidar com os casos. É claro que tem casos que são casos de segurança pública mesmo, né, que tem que recorrer a... São esses casos que eu falo, sabe? São situações mais... Não são os imperativos, não. São esses casos aí. A senhora foi feliz agora, que a gente sabe que, infelizmente, já está nas mãos do tráfico, né? Sim. E aí tem que tratá-lo como, concordo, para quem é viciado, como questão de saúde pública, não de segurança, segurança, né? Saúde pública para quem é o viciado, e para quem é o traficante, aí sim, vai para a questão da segurança, né? Porque aí o tráfico já é uma ampliação, né? Algo mais complexo do que talvez já trabalha numa lógica da empresa privada de acúmulo de riqueza, né? Talvez, detrimento daqueles jovens que ficam ali na ponta. Vai viciando, então assim, tem que acabar com vamos dizer assim, com a doença, né? Com a doença. Eu não considero uma doença, eu acho que tudo que é em excesso, né, pode prejudicar, ou seja, a gente defende a legalização das drogas. Quando for legal e for tratado como problema de saúde, assim como o cigarro, né, a gente vai ver que a gente vai ter menos pessoas adoecendo em função das drogas, certo? Então, por exemplo, o álcool, que a gente vai e bebe, se você bebe em excesso, né, claro, você tem o mesmo comportamento até de remédio, quem se droga em excesso. Até o remédio mata-se com excesso. Então, não é tratar como um problema de segurança, não é dizer que as pessoas não podem usar, mas de usar de forma... Eu não falo, não é o viciado, eu falo no traficante mesmo, que aí é questão de segurança. Isso. Porque se você não tratar o problema, a problemática se espalha, né? Então, ali tem uma pessoa viciando N pessoas. E enriquecendo em função disso, né? Pois é. Já é uma lógica desse sistema que a gente tão condena, do sistema capitalista, que poucos enriquecem em função daquela juventude que está ali sem alternativa nenhuma de trabalho, de educação, de saúde. Muitos deles enveredam pela venda como uma alternativa de sobrevivência. Sobrevivência também, é verdade. De sobrevivência. Porque a falta de oportunidade, a gente vê muitos aí, falta de oportunidade de mercado de trabalho, às vezes o cara vai roubar, vai matar, não que isso é certo, jamais. E também não vejo isso como uma desculpa, mas é uma realidade. Pois é um sistema cruel, o sistema capitalista é um sistema cruel, né, que poucos enriquecem, né, em função da miséria, da morte, né, da falta de condições de moradia, de trabalho. E exatamente esses que não têm é que produz essa riqueza. Eu não consigo entender que quem produz a riqueza não usufrui daquilo que produz. É um sistema cruel. E a proposta que a gente tem para a cidade de João Pessoa é inverter esse sistema. É fazer uma prefeitura de João Pessoa, é construir uma alternativa para que os trabalhadores, a classe trabalhadora, possam usufruir dessa riqueza. O pedreiro que constrói um prédio gigantesco, certo? Que é vendido e o dono da empreiteira acumula milhões em função dessa construção, ele mora numa comunidade, numa casa
de 2 quartos, às vezes de um vão só, ou quando não mora numa ocupação. Que sistema justo é esse? Aquele que ralou ali o dia todo para construir aquele prédio, enriqueceu, né? O dono da empreiteira vive em condições subhumanas. A gente quer um projeto para a cidade de João Pessoa que esses trabalhadores possam gerir essa riqueza, que eles sejam donos dessa empreiteira, que eles, né, tenham o direito de gerir as obras públicas no município de João Pessoa, né, para que eles possam ter condições de vida iguais de todo mundo. Aí, Rama, seria muito parecido assim, né? O que você está falando, com o sistema comunista e socialista, né? Dividir a riqueza igualitária. De forma né? igual, um sistema socialista. Dividir a riqueza de forma igual para que todos tenham as mesmas condições de vida, condições dignas, porque a gente vive num sistema que poucos enriquecem em função da miséria, da fome, da falta de saúde da maioria da classe trabalhadora. Pois bem, vamos para a última pergunta, que é a 8ª, que diz o seguinte, é quase um PPA. Como você pretende entregar o município de João Pessoa depois dos 4 anos de governo? O município de João Pessoa... Caso você governando, aí passou os 4 anos da sua gestão, aí você pegou João Pessoa 1º de janeiro de 2021, depois 4 anos, pegou o jeito que está hoje. Como é que você pretende devolver à sociedade daqui a 4 anos? João Pessoa, onde os trabalhadores decidam, né, o que eles querem para o município. Uma João Pessoa pautada em conselhos populares, que os trabalhadores e a classe trabalhadora e o povo pobre, né, sejam os agentes decisivos nos rumos da Prefeitura de João Pessoa, nos rumos da Câmara Municipal. Uma João Pessoa para os trabalhadores que construa uma alternativa socialista no nosso município. Essa João Pessoa, caso eu me eleja, né, eu quero entregar João Pessoa para quem produz a riqueza, para os trabalhadores, para os mais pobres, para os desempregados, que eles decidam o rumo, que seja um município gerido pelos conselhos populares, que é a nossa grande proposta de gestão para o município de João Pessoa. Ô, Rama, o PSTU hoje em João Pessoa, na Paraíba, tem quantos filiados? Você tem ideia? Em João Pessoa, né, primeiro assim, a questão dos filiados se confunde muito com a questão dos militantes de João Pessoa, né? A gente é um partido de militantes, né? Nós somos um partido que vem das lutas, né? Inclusive, queria aqui colocar meu apoio, minha solidariedade aos companheiros dos Correios e Telégrafos que estão em greve. Esteve aqui, né? o Tony Sérgio, que é secretário, demos espaço também. Tony, estão em greve, uma greve justa, né? Enfrentando um governo que eu considero um governo genocida, que teve uma política nessa pandemia de não estar nem aí para a população do Brasil, um governo que vem ao longo dos anos só tirando direitos dos trabalhadores, precarizando mais ainda as condições de trabalho. Eles querem tirar 70 cláusulas do acordo coletivo de trabalho, ou seja, tirar todos os direitos que os trabalhadores de Correios e Telégrafos têm, além da greve, também uma greve contra a privatização, que é uma política do atual governo, ou seja, entregar o grande patrimônio do povo brasileiro para a iniciativa privada, né? E aí eu gostaria aqui de me solidarizar com esses companheiros, né, e dizer que estamos aí na luta, todo apoio à greve, fora Bolsonaro e fora Mourão. Aí você vê que eu estava conversando com o Tony Sérgio, que acho que é secretário-geral do Sintec, né, sindicatos. Tem a categoria dos Correios, tem nosso apreço, nosso carinho, nosso apoio. E conversando com ele aqui, e é triste porque eles não estão lutando nem por melhoria, é para manter o que já tinha conquistado. Para manter o que já tinha conquistado. Manter o emprego, né? E manter o que já tinha conquistado. Quer dizer, é você dar 10 passos atrás, não é nenhuma frente. Esse governo que está, a luta dos trabalhadores antes era para galgar mais direitos. Melhorias, isso. Né? A política de ataque do governo Bolsonaro é tão gigantesca que aí o governo Lula também atacou muito os Correios, tirou muito direito dos Correios e Telégrafos, fechou muita coisa, né, dos Correios e Telégrafos. Inclusive, Lula foi muito inteligente, sabe o que Lula fez? Deixou todo o sindicato de mãos atadas, né? Tirou a força do sindicato. Quando ele bota os líderes sindicais, todos vários dentro dos cargos, agradou os líderes e enfraqueceu
cooptou né? para o aparato do Estado. Mas, assim, o governo Lula, ele também sucateou e tirou muitos direitos dos excetistas, né? Dos trabalhadores de Correio. E o atual governo Bolsonaro, ele não tira só dos Correios, quase todas as categorias vêm sofrendo. Está aí a reforma administrativa. Se Lula foi ruim, esse é pior. Está aí a reforma administrativa colocada aí, fora as inúmeras reformas que ele fez. A reforma da Previdência é um verdadeiro fim da aposentadoria para os trabalhadores. A gente vai trabalhar até morrer. Né? Eu mesmo já desisti da aposentadoria. Pois muitos, né, já desisti. No ano que foi aprovada a reforma, aí um colega nosso... trabalhar ramo até Deus me dê saúde, porque eu já desisti. Um colega nosso se aposentou, aí a gente fez uma festa. O último aposentado da educação. Né? Esse merece uma placa, viu? É uma placa. Porque assim, só nos trouxe derrotas. É um governo que não está nem aí para a classe trabalhadora, né? Só prioriza os seus, né? Os grandes empresários, os grandes banqueiros, né? Os escândalos acontecendo aí, a gente vendo, ou seja, o Paulo Guedes, né? Seu ministro Mor, né? Que foi um escândalo, cria um banco para comprar as cartas de crédito inclusive, do Banco do Brasil a preço de banana, ou seja, quer entregar os Correios e Telégrafos, a iniciativa privada a preço de banana. Ou seja, a greve dos trabalhadores de Correio é extremamente justa, a população muito justa. Tem que se solidarizar. É uma greve contra a privatização e pela garantia de direitos desses trabalhadores. A retórica de quem foi eleito, do Bolsonaro, seria o quê? Taxar as grandes riquezas, cobrar e sugar mesmo dos ricos, como é quase um Robin Hood, ao contrário, e dar aos pobres. E teve gente que acreditou nessa, né? E aí a gente vê que, para os pobres, que é a grande massa, a classe D e E para baixo, e aí você vê, Rama, que o que eles criticavam, como os auxílios, né? Bolsa Família e tal, viram que é um caminho de voto. Não é à toa que já estão se animando. Exatamente. Já estão se animando para a manutenção. Por quê? Porque, olha... Era o discurso no fim da velha política, né? Da velha política. Cá, mas eles... Né? Mas a o gente Centrão sabe não, muito bem o que Centrão, era só... O Centrão não prestava. Não, hoje, mas agora, hoje ou seja... É irmão siamês. Mas assim... As pessoas se enganaram com aquela coisa bonita da moralidade e tudo. Isso, mas se você a história da família Bolsonaro, né, uma história gestada exatamente na política, nessa lógica do político de comprar o voto, né, de dar cargos em troca de apoio nas câmaras, nas assembleias. Isso é uma política desta família e da classe de políticos hoje colocada, ou seja... A capitania hereditária, que já que isso é da velha política aqui, ó. Pai, presidente, filho senador, outro filho deputado, outro vereador. Então, assim, o que os grandes grupos... Não tem diferente dos grandes grupos políticos do Brasil, né? Não, então, assim, as oligarquias familiares continuam aí tentando se perpetuar no poder e se enriquecer cada vez mais. Muda os atores, o cenário é o mesmo. Pois é, né? Na verdade, a gente precisa que os partidos, né, da classe trabalhadora tenham espaço no processo eleitoral. Né? Algumas pessoas perguntam, por que você tem pouco voto? Eu disse, eu não tenho tempo de TV, eu não tenho os recursos que esses que estão colocados aí, que se perpetuam no poder, não tem, ou seja, uma legislação eleitoral feita por eles, para beneficiar eles, e não a classe trabalhadora. Né? Então, por que a gente tem pouco voto? Porque a gente não tem espaço. Né? O sistema é feito exatamente para não nos permitir a entrar nessa disputa, né? Permitir que os trabalhadores ocupem esse espaço, né? Que as nossas reivindicações tenham, né, acesso nesse espaço. Então, dizer que, primeiro, que nesse processo que aí se avizinha, a gente quer exatamente dialogar, mas a lei eleitoral feita por eles é muito injusta. Nós não temos mais guia eleitoral, acesso ao guia eleitoral. Os partidos chamados nanicos, na verdade, os partidos da classe trabalhadora, eles são nanicos porque eles não têm espaço.
A lei eleitoral é feita exatamente para coibir o crescimento Inclusive- desses inclusive- partidos revolucionários. inclusive- Porque não interessa o que é uma proposta revolucionária socialista, que exatamente acabe com a riqueza desses que legislam, né, para nos excluir desse processo, né, possa se expressar na TV, na mídia, na imprensa, né, inclusive agradecer à TV Master, né, em todos os processos eleitorais, tem tido para com os partidos pequenos uma equidade com relação aos outros. É uma casa extremamente democrática nesse sentido, né? A gente só tem a agradecer muito o espaço, a você, não só a você, mas outros programas da casa que nos convidam, não só como pré-candidatos, como candidatos, nos convidam para os debates, né? Que a TV Marte sempre estivemos aqui nos debates, coisa que outras empresas não fazem, né? Então, porque a legislação não obriga, entendeu? Então, nós, partidos pequenos, somos extremamente prejudicados nesse processo eleitoral, né? Porque são leis feitas exatamente para que esses que estão aí continuem se perpetuando e continuem enricando banqueiros, enricando grandes empresários, e nós, a classe trabalhadora, continuamos nesse sistema sendo mais explorados e oprimidos. Né? Inclusive- E quando mulher, oprimida, além de explorada, oprimida. Inclusive, Rama, quando tem essa. Faz de conta de reforma eleitoral, que a reforma eleitoral mais justa seria a que fosse mais democrática para todos, né? Eu até estava rindo porque vocês do PSTU, PSOL, PSTU, PCO, o pessoal já tem um grupo no Congresso já, né? Deputado, essas coisas. Já se adequou algumas coisas ao sistema. Então, o que acontece? Vocês não muda nada, porque vocês não têm tempo TV, não tem fundo eleitoral, não tem nada. Já são, em outras palavras, escanteados, né? Isso. Então, assim, quando tem uma reforma, vocês quase não sentem. Por quê? Porque desde da essência do partido de vocês já estão calejados excluídos. de fazer essa campanha da exclusão, né? Já fazer essa campanha de formiguinha mesmo, de tirar do bolso para fazer campanha mesmo, seja pagando ônibus, seja botando Uber, seja do próprio carro, gasolina, para fazer a campanha mesmo de conscientização, né? A campanha de conscientização, de politizar uma sociedade, né? Então, assim, construir uma elevação da consciência da classe talvez trabalhadora. a importância do partidos como PCO, PSTU, seja até de conscientização, de chamar a sociedade para um debate, politizar e mostrar o sistema como é tão corrompido. Talvez, quem sabe, essa não é a importância de vocês inserida neste momento, né? Futuramente, quem sabe a gente pode ver um prefeito do PSTU, do PCO. Eu acho que tudo tem o seu tempo e sua hora. Mas não saiba que seja de qualquer viés, esquerda, direita, é muito importante esse debate que vocês fazem, que vai para dentro das universidades, das escolas, levar o amplo debate. Vocês merecem ter o espaço, tem que ter espaço. Eu acho que a minoria ela tem que ser muito mais vista como nunca houve. Até porque o homem mais... É interessante você falar, a minoria. Nós não somos minoria. Nós somos da classe trabalhadora, nós somos um projeto para a classe trabalhadora. Por que nós somos considerados como minoria? Mas eu falo minoria, sabe como, Rama? A minoria não tocante do social. Uma minoria partidário. Os escanteados, como eu citei agora. Então, é importante para que vocês mantenham essa bandeira viva da essência e para o debate. Debate que eu digo não só perante a eleição, debate dentro das universidades e tal, para mostrar que existe vida, né? Fora daquele mundo político que ali existe no Congresso Nacional. Mas é isso. Eu acho que todos nós temos os nossos espaços, nossa importância, e a prova que você está aqui, porque você tem a sua importância, o PSTU tem importância, o PCO, todos os partidos têm importância, esquerda e direita, nesse cenário. Isso é democracia. É abrir espaço para todos e dizer assim, fale de Cabedelo a Cajazeiras que nos assiste hoje, o seu projeto, as suas ideias, porque no momento que eu privo 2, 3 pessoas que são pré-candidatos, aí eu não estou sendo leal comigo mesmo, não estou sendo leal com o telespectador, não estou sendo leal com a democracia. Mas quem rege a lei são os políticos e eles mesmos fazem as suas antidemocracias. Pois é, mas nesse caso de acesso, né, as empresas que são mais democráticas, como a Master, garanto o que você está dizendo, mas infelizmente a gente tem, né, aglomerados aí de imprensa, de TV, que não
tem esse caráter democrático, entendeu? Não são chamados para debates nessa TV e a gente queria exatamente, né, dizer que nós estamos no processo eleitoral, que estamos abertos aí a todos os debates, a todas as entrevistas, certo? Colocar o nosso programa, dizer que essa, né, forma, né, que a lei eleitoral se coloca para o processo eleitoral de excluir os trabalhadores, os partidos da classe trabalhadora do debate, né, não é democrática, certo? E que essas empresas, né, falam e dizem que são democráticas, mas, infelizmente, porque elas têm o direito de chamar, né, elas não são obrigadas a chamar, né, mas podem chamar, e assim o próprio como Congresso a MAST. fez. Isso. Né? O próprio Congresso fez. O Congresso que faz essa democracia. Isso não é democracia. É você dizer, não, você tem que bater tal meta para ser chamado por debates. Exatamente. Né? Tem que ter tal meta para ter direito. Quer dizer, a democracia no Brasil ela já começa antidemocrática, porque se partido A tem X de fundo eleitoral, o B tem que ter, o C tem que ter, tem todos iguais. Sabe? E essa é a minha visão desde criança. Pois eu não entendo você porque... tinha, e agora piorou, né? Você tinha um guia eleitoral que a gente tinha 30 segundos e o outro partido tinha quase, né, 20 minutos de guia eleitoral. Então, como é que você quer que a gente consiga alcançar e discutir com a sociedade nesse jogo desleal? Né? É um jogo extremamente desleal que beneficia só, né, aqueles que detêm hoje a riqueza, que detêm hoje que estão hoje nos aparatos do Estado, né, que estão aí se perpetuando, né, nas administrações municipais e estaduais, se perpetuando, inclusive, de geração em geração. Né? O que a gente vê no estado da Paraíba é pai, aí depois é o filho, depois é a cunhada, depois é a concunhada, né, é o parente, é o aderente, ou seja, você vai transferindo para continuar, né, controlando o poder e continuar enriquecendo, né, os seus amigos e os seus colegas. É isso que a gente vê perpetuando e é isso que essa legislação eleitoral garante, né, essa perpetuação desse perfil, desse sistema político. Controle. Né? Rama, quero agradecer demais a sua participação aqui como pré-candidata. Espero, em breve, caso tenhamos espaço para fazer com os pré-candidatos, vê-la novamente, como candidatos, na verdade, pré-candidatos já estão fazendo, uma nova rodada com candidatos, se houver tempo hábil, porque são apenas, dizem que são 40, mas eu vejo como não 45, mas 30 minutos, porque, desculpa, não 45 dias, mas 30 dias, porque 15 dias é o momento é o momento de burocracia, documentação, tudo, e aí você já perde 15 dias. Então, 30 dias para reunir candidatos a prefeito de uma capital grande, imensa, de uma cidade como João Pessoa, não é fácil. Vamos tentar fazer, mas tenho certeza que Alex Filho, com sua competência, a casa vai fazer também o debate. E, mais uma vez, agradecer e desejar sucesso na sua carreira como profissional que excelente profissional como professora, como política partidária, tá? E que Deus abençoe sempre os seus objetivos. Muito obrigada a você pela atenção ao sistema, né, e dizer que vocês são um exemplo de democracia, né, com relação a permitir que nós, trabalhadores, possamos, nesse processo eleitoral, mostrar, né, o programa que a gente quer para a classe trabalhadora. Né? Uma sociedade socialista, um programa revolucionário que permita vida digna para todos. Então, só tenho a agradecer o espaço. Pois bem, já estamos encerrando nosso programa de hoje e já convido você amanhã, amanhecer conosco de segunda a sexta, de 6h30 às 9h30, nosso Café com Notícia, para você ficar bem informado dos primeiros acontecimentos da Paraíba, do Brasil e do mundo. Até amanhã e fique com Deus.